Olá, estamos de volta. Então, para a gente encerrar, a teoria dos dois fatores de Frederic Heisenberg só vem aí sendo citados, né, aqueles, o que leva à motivação e o que não leva de uma forma mais detalhada. Então, os fatores higiênicos, que são extrínsecos, isso é, fora do funcionário, leva ele à satisfação, né, mas pode levar à desmotivação se não for atendido. Então, ele fala, está relacionado ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, as condições de trabalho, um ar-condicionado, uma boa mesa de trabalho, aquele ambiente salubre, como o indivíduo se sente em relação à sua empresa, isso é, se ele acha que a empresa é justa com ele, se ele gosta daquele ambiente de trabalho, administradas e decididas pela empresa, isso é, como é que é a gestão da empresa, os salários, os benefícios, também o ambiente físico, e quando são ótimos, evitam insatisfação, que é a desmotivação. Quando são péssimos, provocam a insatisfação, que é a desmotivação. Já os fatores motivacionais, que é intrínseco ao próprio funcionário, ao próprio indivíduo, isso é, mexe com o emocional, isso leva você à satisfação. Então, são aqueles conteúdos relacionados ao cargo, né, você fazer uma tarefa interessante, você gostar do que faz, como o indivíduo se sente em relação ao seu cargo, se ele gosta do cargo, por isso quando ele é promovido, ele fica motivado. Abrange sentimento de crescimento, quando ele começa a perceber que está crescendo na empresa. O trabalho em si, realização, reconhecimento e responsabilidade, isso leva à motivação. E quando são ótimos, provoca a satisfação, que é a motivação. E quando são péssimos, evitam a satisfação, isso é, evita que você fique. Nesse caso aqui, não vai levar você à desmotivação, vai fazer com que você apenas fique neutro, ok? E a última teoria, né, a teoria X e Y de McGregor, é uma das marcas registradas da escola comportamental. Geralmente, quem já estudou escola comportamental lembra logo da teoria X e Y, porque, como disse lá, a escola comportamental, apesar de ter criticado a escola clássica, mas o que tinha de bom ele aproveitou, e o que não tinha ele excluiu. E ele estudou todas as escolas anteriores para exatamente fechar a escola comportamental. Então, ele colocou que dentro da empresa você tem dois tipos de comportamentos de chefe. O aquele que exerce uma gestão do tipo X e aquele que exerce uma gestão tipo Y. O que ele quer dizer com isso? Aquele que é do tipo X é aquele cara que vê o funcionário como Taylor, Ford, Fayol. Teoria X tem tudo a ver com as teorias clássicas. Como é que era visto pela teoria clássica esse funcionário? Burro, limitado, que você tem que ficar fiscalizando. Se você mandar fazer, acompanhe para ver se ele fez realmente, porque senão ele não faz. Então, é uma visão muito ruim do funcionário. Então, para a teoria X, as pessoas são, por natureza, preguiçosas, evitam o trabalho o mínimo possível em troca de uma recompensa material salarial, que é motivada pelo dinheiro. As pessoas evitam responsabilidade, eles não querem responsabilidade e buscam uma autoridade formal, isso é, eles querem ser promovidos, mas não querem responsabilidade. Concepção tradicional da administração, uma visão clássica, passada, antiga da administração, reflete um estilo de administração rígida, baseado na teoria clássica, científica e burocrática. É uma administração rígida é aquela em que o chefe é centralizador, gosta de mandar e ser obedecido. A administração deve controlar e ameaçar as pessoas com punições e, caso os objetivos não sejam atingidos, o puna. Já a teoria Y é uma visão mais moderna. Ele vê o funcionário como inteligente, capaz de assumir responsabilidade, que você pode confiar. Então, por isso que ele vê as pessoas, né, que as pessoas não têm desprazer em trabalhar. E o trabalho pode, inclusive, ser fonte de satisfação para o indivíduo. Então, vê totalmente ao contrário. Ele vê também que as pessoas podem vir a procurar responsabilidade e exercitar a autodireção e o autocontrole. Isso é, as pessoas procuram por mais poderes, por mais responsabilidade. Concepção moderna da administração, uma visão mais moderna da administração e reflete estilo de administração aberto e dinâmico, democrático, encorajando o indivíduo a crescer.
Então, é uma administração participativa descentralizada. Pela teoria X e Y, se você implanta um modelo X ultrapassado de desvalorização das pessoas, dificilmente você vai ter funcionários motivados. Porém, se você adota uma teoria Y, uma visão moderna da administração, onde você valoriza o ser humano, confia nele, nesse ambiente, você tem uma possibilidade muito maior de ter pessoas motivadas. Então, a teoria X não motiva, pelo contrário, leva à desmotivação, e a teoria Y, essa sim, leva à motivação, que é aquela visão moderna da administração. Dentro da escola comportamental também foi desenvolvido teorias voltadas para a liderança. Eu falei que eles desenvolveram teoria para a área de conflito, né, da parte de relacionamento, de motivação e de liderança. E o que é uma liderança, segundo eles, que até hoje está aí na prática, né? Ainda está valendo. A liderança é a capacidade que alguém tem de influenciar outra. Então você passa a ser o líder. E é difícil você ser líder exatamente por causa disso. É que é difícil a gente influenciar as pessoas, ser capaz de influenciar as pessoas. Quem normalmente influencia as pessoas? Os ídolos. Quando você tem um ídolo, você o segue, né? Você curte a música dele ou o filme dele, e aí você começa a imitar o cabelo, começa a imitar a forma de se vestir. Mas por quê? Porque ele é ídolo e ele tem um poder de influência. Fazendo isso para a liderança dentro da empresa, o líder dentro da empresa é aquele cara que consegue, mesmo sem ter as mídias trabalhando a seu favor, fazer com que as pessoas o admirem, o respeite, porque ele vê, o seu subordinado vê ele como exemplo. Então, ele é capaz de influenciar as pessoas. Às vezes aparece, né, com um nome que ele chama de... São líderes carismáticos, né? São líderes que servem de referência. Inclusive, no futuro, quando um subordinado assume, procura imitá-lo. E o indivíduo, segundo a teoria da liderança, é capaz de compreender e tornar-se o senhor do contexto organizacional, diferente dos gerentes que se rendem a situações imprevisíveis e conflituosas. Isso é, o indivíduo é capaz de entender, né, esse contexto da organização, ao ponto, inclusive, de ajudar os seus gerentes, né, para que ele possa ter melhores resultados. E quando o funcionário percebe que esse seu líder, ele realmente é uma pessoa de coesão, de uma pessoa de implantar uma administração participativa, ele vai gostar desse chefe e vai ser influenciado. Temos algumas classificações sobre liderança e eu dividi aqui. Peguei a de Burns e depois peguei a classificação geral, que é mais conhecida, né, que vários outros autores. Burns dividiu essa liderança em dois tipos, que até hoje elas são conhecidas no mercado. Uma que ele chama de liderança transacional e a outra liderança transformadora. O que é a transacional? Aqui, para você ter a liderança sobre as pessoas, há uma troca, uma transação, que pode ser uma promessa de uma recompensa. Então, por exemplo, é muito comum na política, né? Você, para ter, no procedimento executivo, para ter uma aprovação de todos os seus projetos, ele tem que comprar o seu legislativo, né? Então, há uma troca. Se você votar a meu favor, eu lhe dou cargos de confiança, eu lhe dou verbo para a sua campanha. Então, aquela troca. Então, isso é uma liderança transacional. Eu só vejo você como líder porque você está me dando alguma coisa em troca. Se você parar de dar, eu não quero mais você como líder. A liderança transformadora é uma visão, né, caracterizada pela habilidade do gestor em transformar a pessoa. Então, ele consegue fazer com que ele leva as pessoas a executarem aquela atividade, porque o líder é capaz de transformá-lo, fazer ele sair de um comportamento para o outro. Então, ele consegue levar as pessoas na direção certa. Essas são as duas lideranças segundo o Bohr, a mais conhecida, transacional. E a outra classificação mais conhecida, né, que ela divide em três partes, né, que é a autocrática, democrata liberal, são lideranças muito conhecidas devido por outros autores.
que é o líder autocrático? Considerado o pior. É aquele centralizador, aquele que foca só no resultado. E para isso ele vai dar as ordens e quer que as pessoas obedeçam. Tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Muito famosa essa frase. Então, centralizador. Já a liderança democrática, também conhecida como participativa ou consultiva, é aquele democrático, o nome já diz, né? Ele negocia, ele conversa, ele dá espaço para que as pessoas, né, os seus subordinados, decidam junto com ele. Então, essa é a melhor de todas, né? É que você consegue envolver mais facilmente as pessoas no processo de execução dos seus trabalhos. E a liberal é aquele modelo de liderança em que você deixa o funcionário solto. Ele faz a sua atividade da forma que ele achar melhor. Você apenas diz o que tem que ser feito e ele vai fazer. Para você implantar essa liderança liberal, você tem que ter uma equipe muito madura. Quando ele fala madura, é já de bom convívio, que sabe muito bem o que tem que fazer. Porque esse tipo de liderança liberal tem como característica, né, negativa a possibilidade de você perder o controle da equipe. Vamos analisar a criação de pai com os filhos, né? A gente diz hoje que os pais são mais liberais do que os pais do passado. Só que os pais do passado tinham mais controle sobre os seus filhos do que os atuais. Então, a liderança liberal tem como ponto negativo a possibilidade de perder o poder. Mas você pode implantar com uma equipe que você percebe que eles têm condições de executar essa tarefa sem você ficar no pé. Então, você pode deixar ele de forma mais livre para essa execução. Bom, gente, lá na apostila de vocês tem uma atividade a ser respondida. Então, assistam essa aula, leiam o material impresso e respondam. Até um próximo encontro e um grande abraço.